Olá, muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Lobo, presidente da ABPesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra e um prazer estar aqui com você, Valtano, participando desse programa tão bacana e tão importante para o agronegócio brasileiro. Obrigado. Eduardo, deixa eu falar, no momento que a gente está aqui gravando esse programa, Eduardo acabou de chegar de uma reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Eduardo Alckmin, e com outros setores da economia brasileira afetados pela taxação americana. Tem uma boa notícia para o seu setor? Eu diria que a reunião foi inconclusiva, porque todos apresentaram suas dores, todos os setores colocaram as suas demandas, as suas necessidades, a gravidade de cada um parece ser mais importante para cada entidade, para cada setor. O governo escutou, nós, como ABPesca, colocamos a gravidade que é essa situação para o setor de pescados. Nós temos uma dependência de 70% das exportações brasileiras de pescados vai para os Estados Unidos. E a gente fica numa encruzilhada. O que fazer agora? Os importadores já começam a cancelar os pedidos e a gente não sabe se para a cadeia produtiva, porque ninguém vai pescar e não ter para quem produzir, para quem vender, né? Ou se a gente arrisca que uma solução pacífica vai acontecer. No decorrer da reunião, algumas sugestões foram postas, algumas bem interessantes e outras que não têm continuidade. Então, a gente espera que o governo vá à mesa, sente com os americanos com muita cautela, com muito pragmatismo e consiga corrigir uma situação que para a gente é caótica no momento. Quando você fala o governo sentar com o governo americano, a gente está falando de um lado político. Não me parece, pelas análises que a gente tem ouvido, que essa questão política vá ser resolvida assim de uma hora para outra. Tem dois caras que são muito duros aí, o Lula e o presidente de lá. Agora, os empresários conversando entre si já é um caminho? Eu diria que pela reunião, o governo, com um grupo de trabalho criado, com o presidente Lula delegando essa condução ao vice-presidente Alckmin, a gente tem um bom caminho. O vice-presidente Alckmin nos mostrou que a questão política é uma coisa à parte, que ele vai levar essa negociação e a condução do Brasil para a mesa de maneira pragmática, falando de números, falando de economia, falando de geração, emprego e renda, e isso para a gente é o que importa. Empresário falando com o empresário americano em pró de uma diminuição de taxa, ao meu ver, é pouco eficaz, porque eu acho que cada país tem sua individualidade e o mercado é muito competitivo. Eu não vejo o importador americano de alguns setores, eu estou falando principalmente pelo setor de pescados, pedindo ao governo Trump que reduza a taxa com o Brasil, se ele pode comprar em toda a América Central os mesmos pescados que o Brasil produz de maneira mais barata. Então, isso é competitividade, isso é mercado, e mercado não tem amizade. Mercado é padrão, qualidade, seriedade e volume. E é isso que vai valer no final das contas. Mas, Eduardo, você disse que 70% do nosso pescado vai para os americanos. E o que representa 70% para o consumo americano lá? Muito pouco. Muito pouco. A dor do setor de pescados é que ela não fere os Estados Unidos em nada, porque... É diferente do café. Muito diferente. O café, você tem uma dependência do mercado americano do café. No Brasil, a nossa dor é na geração de emprego e renda aqui. Embora a gente represente 1% só do mercado americano para os negócios com ele, nós representamos aqui todos os 20 mil empregos de pescadores artesanais que dependem desse 70% de exportação. A gente tem na piscicultura, na tilapicultura, uma dependência de mais de 90%. A gente vem crescendo 31%
todos os anos nos últimos 3 anos. É um volume muito grande que a gente tem aumentado nas exportações brasileiras. A gente exportou o ano passado 10 mil toneladas. Esse ano a perspectiva era de 15 mil toneladas. São números grandes. Talvez em 26 e 27 a gente vá a 40 mil toneladas. A gente tem espaço para isso, tem mercado para isso, tem padrão de qualidade para isso, mas tem que ter competitividade. Com 50% de taxa, ninguém é competitivo para nenhum negócio no mundo. Agora, fala-se muito, vamos para novos mercados. Mas não se faz novos mercados, você não liga para um navio e fala, vira à direita, não querem aqui, vamos levar para lá. É tudo uma questão logística complexa. Então, é óbvio que nós temos que conquistar novos mercados, mas não se consolida isso, né, do dia para a noite. O Brasil tem uma desvantagem, e aí completando, não bastante os 70% de dependência do mercado americano, nós não temos segunda alternativa. O maior mercado de consumo de pescados do mundo é o mercado comum europeu. Seria naturalmente nossa segunda alternativa, mas nós estamos embargados desde 2017 de exportar pescados para a Europa. Então, o nosso setor, ele tem uma dor própria. Ele tem um diferencial em relação aos outros setores, com todo respeito do agronegócio, mas a gente não tem a segunda opção, a gente tem 70% de dependência e a gente tem uma pulverização de gente de baixo IDH, que são os pescadores artesanais e as famílias de piscicultura que tem no Brasil, que compõem essa matéria-prima que é industrializada e exportada para o mundo inteiro com essa dependência para os Estados Unidos. Onde é que nós estamos no Brasil nessa indústria? Quais os lugares mais fortes? A indústria de exportação de pescados, ela tem o seu coração no Nordeste brasileiro. No Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia. Esses prioritariamente são os estados com unidades industriais com capacidade de exportação e que fazem a história do Brasil nos últimos anos. Na piscicultura, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais e em Santa Catarina. O conjunto da obra mostra que todo o setor de pesca e aquicultura ele tem uma função social. E se não tivesse a função social, o presidente Lula não tinha recriado o Ministério da Pesca e Aquicultura. Senão, teria feito o Ministério do Boi ou o Ministério do Frango. Se ele recriou o Ministério da Pesca e Aquicultura, é porque tem que ter um olhar especial para esse setor. Esse setor é um setor que tem essa função social. Essa função social, ela acontece rapidamente e ela precisa ser preservada. Então, a gente espera que o governo olhe diferente para o nosso setor, olhando para os outros também setores do agro, que merecem toda a atenção, mas o setor de pescado, se tiver que ter um resgate agora, uma exclusão, uma excepcionalidade, é o setor da gente. Vamos falar um pouquinho do que interessa os americanos nessa nossa indústria de pescados. Você tinha falado sobre tilápia, lagosta. Os produtos que têm maior relevância na pauta de exportação, a tilápia, a lagosta, o pargo, os peixes snappers, os peixes vermelhos, o atum e mais umas 40 ou 50 espécies, que o Brasil tem uma fauna muito vasta, né? Muito variada, né? Variada, né? Então, você tem em cada região desse continente chamado Brasil, né, que é uma dimensão tão grande e uma diversidade tão grande, você tem uma espécie própria e o americano aprendeu a apreciar, gosta, mas a América Central produz parecido. Por quê? Porque são pescados do Oceano Atlântico, são pescados que têm incidência de uma bacia amazônica. Então, se a gente não tiver competitividade, a Colômbia vai ter, Honduras vai ter, Jamaica vai ter, Nicarágua vai ter, Venezuela vai ter. Sim, e é do outro lado, tem o outro oceano de cá também. Sim, tem o de lá também. Agora, veja só, quando a gente está falando, voltando a falar do que interessa, que é o nosso mercado aqui no Brasil, o impacto, o emprego, a renda,
Essa é uma cadeia que vem sendo construída a cada ano com isso que você estava falando, com incremento de produção, de produtividade, com geração de emprego. Como é que o Brasil foi alcançando isso, hein, Eduardo? Isso é uma construção do empresário que teve o desafio de ter Ministério da Pesca, depois desfez o Ministério, virou secretaria, depois virou secretaria especial, depois virou uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura e agora tem o seu ministério junto com o próprio Ministério da Agricultura, que é quem rege as regras da exportação sob o Serviço de Inspeção Federal e a abertura de novos mercados. Isso é uma construção de muitos anos. Muitos anos. Primeiro você tem que encontrar o hábito alimentar enquadrado àquela espécie que você produz, depois a embalagem, depois padrão de qualidade, depois oferta contínua com preço competitivo, depois você tem que ensinar toda a cadeia produtiva a produzir bem, a criar uma rastreabilidade. Anos. A gente começou a colher os frutos agora. A gente tem uma exportação tímida. Tá? O mercado mundial de pescados ele remonta a 180, 185 bilhões de dólares. O Brasil exporta tímidos 450 milhões de dólares. Mas 2025, eu arrisco dizer que a gente caminhava para $500 milhão. E são números tão estratégicos, são situações tão bem executadas pelo empresariado junto com o governo que tem trabalhado bem. O Ministério da Pesca, o ministro André de Paula e o Ministério da Agricultura com o ministro Fávaro têm feito uma dobradinha sensacional e tem ajudado muito o nosso setor. A gente tinha um objetivo de buscar $1 bilhão nos próximos 24 meses. Muito difícil acontecer se perpetuar esse tipo de taxa, porque a gente perde competitividade. Eu vou chamar um pequeno intervalo e eu volto aqui depois conversando com o Eduardo Lobo, presidente da ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, para a gente falar se a crise, toda a crise diz que abre janelas, oportunidades. E como está o consumo interno de pescados aqui no Brasil? É um instantinho só. Estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com o Eduardo Lobo, que é o presidente da ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados. Eduardo, eu chamei no intervalo, e aí, isso abre... Crise diz que sempre abre... A palavra crise é oportunidades, né? E como é que tá? A gente tem outros mercados para poder agir, a Europa também está de briga lá, tarifária com o Trump. A gente não pode acelerar a liberação do nosso pescado para os europeus? Eles não estariam interessados agora mais? Acho que sempre há uma oportunidade, mas a gente primeiro precisa de uma boia de salvação. A gente precisa de 90 a 120 dias para reorganizar a cadeia toda, reorganizar a produção primária, escoar o que está dentro de casa, adquirido e processado para um determinado mercado. Quanto é isso? A gente está falando que uns 150 milhões de dólares estão aí circulando entre chegada de mercadoria, pátio, unidade industrial, container viajando. É um volume importante, né? Então, não tem como dar um freio de arrumação e migrar para um outro mercado rapidamente. A gente precisa de uma ponte de 90 dias para poder organizar a bagunça que ficou esse negócio. Porém, oportunidades sempre vão existir e a gente está aqui para isso. O mercado comum europeu é a bola da vez, mas ele está fechado para os pescados brasileiros. Existe problema sanitário? Não, porque se houvesse problema sanitário, eles não compravam o frango, o boi, o porco, né? E outros produtos do agronegócio brasileiro. O que está precisando agora é a abertura de pescados para o mercado comum europeu virar uma prioridade de governo federal, não uma prioridade do empresário ou uma prioridade falada porque é legal falar em abertura de mercado, mas está escrito, está na pauta do governo federal. O presidente Lula tem muita interlocução
com o presidente Macron, tem muita interlocução com vários presidentes da Comunidade Europeia. O governo brasileiro está trabalhando um acordo Mercosul-Europa. É hora de acelerar. É um momento estratégico para se fazer valer alguma influência política para que a gente possa ter uma alternativa. Mas essa alternativa, mesmo que venha a acontecer, ela precisa de tempo. E aí a competição tarifária, por exemplo, o que o Brasil paga e o que o México paga, por exemplo, hoje? Eu vou lhe dizer, quem são os competidores com o Brasil no mercado americano para a exportação de pescados? Nicarágua, 18%. Honduras, 15%. Jamaica, 10%. Colômbia, 10% ou 15%, está fugindo a minha memória. Na pior das hipóteses, o México, um gigante, está com 30%, mas é em negociação para fechar em 20%. E a gente com 50%, carta fora do baralho, o Brasil não tem competição, mesmo porque a gente não tem como chegar para o pescador artesanal e para o piscicultor e dizer: você vai receber a remuneração 50% a menos do que você recebia. Não existe essa margem. Eles já trabalham no limite do negócio da competição. Todo mundo já trabalha no limite de sua possibilidade. Para quê? Para ficar competitivo no mercado internacional. Porque se você trabalhar com grandes margens, você não vai ficar competitivo para trabalhar disputando o mercado com o mundo inteiro. Então, o Brasil, com 50% comparado com essas taxas bem menores da América Central e do Caribe, ele não vai para lugar nenhum quanto ao mercado americano. Precisamos do mercado comum europeu. E aí, e o mercado interno? Existe a possibilidade de alguma ampliação aqui dentro ou já trabalhavam nisso já aqui? O mercado brasileiro, ele é de 10 quilos per capita. Ele está equilibrado, ele está posicionado, ele não tem como absorver todas as toneladas que o Brasil exporta de peixe e muito menos de produtos mais caros. Por exemplo, a lagosta. A lagosta ela é capturada por 3.000 embarcações artesanais de pescadores que fazem esse cruzeiro de pesca de uma semana e meia e que consolidam suas cargas e a gente exporta para os Estados Unidos e para o mercado asiático. Como é que a gente vai absorver no mercado interno 2 milhões de quilos de lagosta? Num momento de crise orçamentária, de dificuldade, seria terrível. Muito isso, ruim. Muito ruim para o empresário, ruim para o pescador, ruim para o governo federal. Mas nós estamos com esperança porque a racionalidade, ela, no final de toda a história, ela prevalece, né? E eu acho que vai haver um momento que vai haver um equilíbrio e que a gente vai ter uma saída razoável para o agronegócio brasileiro em relação às exportações para os Estados Unidos. A nossa pressa é que precisa ter uma prorrogação pedida pelo Brasil aos Estados Unidos para a entrada em vigor de novas taxas, para a gente arrumar a casa. Até para negociar, a gente precisa de prazo. Certamente esse não foi só um pedido da Abipesca. Imagina que todo mundo que estava nessa reunião, o café, o suco de laranja, tiveram mesmo esse pedido. Agora, aí entra a política, não é verdade? Aí entra a vontade política do presidente não ficar chupando jabuticaba e fazendo figa para o Trump. Ou seja, nós estamos falando agora de coisa séria, de coisa que implica emprego, implica renda e tudo mais, e uma disponibilidade que é diplomática. Entra também o Itamaraty, né? Entra o Itamaraty, mas a gente sentiu que o vice-presidente Alckmin, ele é um homem muito experiente e ele vai conduzir essa situação para uma saída pragmática e econômica, deixando essa questão da política um pouco à parte. É o que nós esperamos, né? O empresário, ele sempre quer olhar por esse viés,
não ficando atento ao que foi dito lá atrás. Pouco importa o que foi dito entre ambas as partes, o que importa é que a gente precisa repor o caixa, pagar os empregos e botar a roda para rodar. A gente falou da dificuldade, que a gente está aí embargado pelo mercado europeu já tem alguns anos, mas existe um mercado enorme interessado também na gente, que é o mercado chinês. O presidente esteve aí, fez alguns acordos, não sei se já começou a mandar peixe para lá. Mas como é que entra a China nessa história? A China tem sua participação. Ela compra bastante pescados do Brasil, mas ela compra pescados específicos. Tem um hábito alimentar da nação. Uma coisa é você dizer, precisa procurar novos mercados. Outra coisa é dizer assim, você precisa mudar o hábito alimentar do povo chinês. Pode ser que eu consiga daqui a 1000 anos. O café estão começando. Então, é uma longa trajetória. Então, a China compra aquilo que é hábito dela. A gente vende, né? Mas a afinidade da gente, espécie, hábito alimentar, cardápio, dieta familiar, está com o mercado americano e o mercado europeu. Mercado europeu, fechado. Mercado americano, perguntando para a gente se vai ser 50% mais caro realmente. Eduardo, nos seus piores pesadelos, você imaginava que a gente pudesse desembocar nisso e que tipo de lição a gente pode tirar dessa briga tarifária? Olha, Que não é nem uma briga, na verdade é uma sanha tarifária, na verdade, de um governo que assumiu, eleito, que disse que ia fazer isso. Isso que eu estou falando. O Trump foi eleito dizendo que ia fazer isso. Alguma surpresa? Não. Só ninguém esperava que fosse tão violento, tão abrupto, né? Aconteceu, não adianta lutar, como dizia o Marco Maciel, contra o fato consumado. Está posto. Aliás, agora, o conterrâneo teu, né? A gente agora tem que se organizar, conquistar esse prazo. É muito importante para todo mundo conquistar um prazo, para a gente organizar a cadeia e ver o que vai fazer, né? E aí colocar a criatividade. Agora, não conseguimos resolver o problema do agronegócio, principalmente dos pescados, em poucos dias. Isso demanda sentar e conversar com todos os empresários e tomar decisões bem pensadas. Por hora, a gente está em compasso de espera, na expectativa de que algo aconteça em pró à diminuição de taxas e uma postergação da entrada em vigor. Muitos setores do agro brasileiro que exportam para os Estados Unidos estão nomeando ali seus negociadores direto, porque, como você disse, tem embarcação seguindo com peixe, tem outras que estão pescando, tem outras que estão, enfim, está em freezer, essas coisas todas. Vocês estão fazendo essa interlocução lá e tem essa resposta? Tem o México, tem a Nicarágua, mas assim, a gente tem alguma carta na manga para negociar diretamente com o setor nos Estados Unidos para poder sensibilizar? Porque na hora de negociar, eu tenho isso, eu compro isso. O que nós temos para poder modificar um pouco esse contexto? O setor de pescados, ele não tem nada, nenhuma carta na manga, nenhum coringa. Ele só tem um excelente produto, um histórico muito importante de fornecimento, de nenhum rechaço, né? Uma diversidade muito grande de espécies, mas o mercado americano é pragmático, ele não paga R$1 a mais no nosso produto, porque a gente é o Brasil e porque a gente tem história. Ele vai comprar do lugar mais barato, respeitando uma equivalência em qualidade. Sinceramente, o momento agora é de esperar, de aguardar. Quem quiser embarcar contêineres para os Estados Unidos, a regra é uma só. Se chegar dia 1º e a taxa for 50% que o importador vai pagar, o fornecedor tem que estar sabendo que vai levar um desconto de 50% na sua fatura. Se após 1 de agosto não for 50%, for 10%, está valendo a invoice normal. Mas se
houver qualquer tipo de discussão até o dia 1 e a taxa for para 100, o desconto é de 100 também. Então, quem vai exportar numa insegurança dessa? Ninguém. E como é que é essa logística? Quanto tempo leva? Vamos pegar alguns portos no Brasil, que deve ter vários, né? 18 a 25 dias. Então, vai chegar depois do dia 1º. Sim. Então, aí é um jogo, né? Aí Então, o cara não sabe. Jogo é para jogador e empresário não é jogador. Empresário, ele age com cautela, porque é melhor o produto dentro de casa, você olhando para ele sem risco, do que uma loteria que você não sabe qual vai ser o preço que você vai receber pelo seu produto. E o importador também, ele tem que ter o lado dele. Ele não precisa comprar mais caro. Ele tem que comprar pelo preço que é o preço de mercado internacional. Bom, falta um minuto para terminar. Eu quero deixar esse 1 minuto para você, para falar exatamente para quem é dessa indústria, para quem trabalha nela, para os empregados, que você acaba de sair de uma reunião importante, e qual é a orientação para o setor? O setor de pescados, ele é um setor, por si só, acostumado a turbulências, né? Não é um setor simples, a gente depende do meio ambiente, a gente depende do clima, a gente depende da possibilidade de capturar ou não as espécies, a gente não tem linha de financiamento governamental, a gente não tem subsídio, a gente não tem nenhum tipo de muleta e a gente vem construindo essa cadeia produtiva com sangue, suor e lágrima. Todo mundo é muito corajoso, eles sabem que tem inteligência e potencial de driblar muitas crises. Momentos difíceis estão vindo pela frente, mas a gente vai encontrar algum tipo de alternativa negociando junto com o governo e negociando com quem quer que queira comprar pescados brasileiros. O nosso problema são os próximos 30 ou 60 dias, mas depois disso a gente vai se reinventar e construir uma história melhor e diferente. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no Questão de Ordem. Eu que agradeço. Sempre que quiser, é só chamar a gente aqui. Espero que na próxima vez eu venha aqui para falar de bons números, de grandes conquistas e da proteína mais saudável, que é o pescado. E eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista aqui com o presidente da ABPesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, o Eduardo Lobo. A gente se vê semana que vem no próximo Questão de Ordem.